Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre diabetes, o que é diabetes, quais são os tipos de diabetes e quais são os tratamentos que existem para a doença. Então se aconchega aí e vem comigo. Certo, é esperado que um diabético saiba o que é diabetes e como funciona a doença, mas existe muita gente que não sabe o que é diabetes nem como funciona, inclusive alguns diabéticos. E como o objetivo desse vídeo é incluir melhor o diabético na sociedade, levando essa informação para as pessoas que desconhecem a doença, é um assunto válido da gente falar aqui. A gente percebe esse desconhecimento que as pessoas têm observando a dificuldade de incluir o diabético na rotina da sociedade. Onde a gente percebe isso? Quando eu vou no mercado, quero um refrigerante zero gelado e não tenho. Eu estou lá na faculdade, não levei meu lanchinho, eu esqueci, aí eu vou na cantina e não tem nada do que eu possa comer. Mas o principal motivo, o principal fato que mostra que as pessoas desconhecem diabetes é resumir a doença como a doença do cara que não pode comer açúcar. A gente sabe que isso é em partes verdade, mas a diabetes vai muito além disso. Bom, antes de entender como a diabetes funciona, vamos primeiro entender como funciona o corpo de uma pessoa que não tem diabetes, para a gente entender melhor a doença depois. Então o que acontece? Quando a gente come algum carboidrato ou a própria glicose na forma de açúcar, esses elementos, o carboidrato e a glicose, precisam entrar na célula, algumas células do nosso corpo, para iniciar o processo de respiração celular. Esse processo é uma série de acontecimentos que transformam a glicose em energia, o ATP, que é a energia que o nosso corpo precisa. Mas para a glicose entrar na célula, ela precisa de uma ajudinha. Ela não consegue fazer isso sozinha. Quem faz essa ajudinha é a insulina. A insulina é um hormônio que é produzido pelas células beta do pâncreas. E o que ela faz? Quando ela chega na célula, quando a gente come muito açúcar, o cérebro solta um sinal para a gente liberar a insulina na corrente sanguínea. Essa insulina chega na célula e abre uma porta, como se fosse uma porta, para a glicose entrar na célula. Isso é um processo químico, de transportadores GLUT1, GLUT7, mas eu não vou entrar em detalhes porque seria uma aula de bioquímica chata. Com o açúcar internalizado, a diabetes fez seu papel e o açúcar pode seguir para o processo de respiração celular. No indivíduo diabético, a produção dessa insulina ou é deficiente, ou a pessoa não produz o bastante, ou a insulina, por algum motivo, sofre uma certa resistência do organismo. A forma como a deficiência de insulina acontece no corpo é o que vai definir o tipo de diabetes que a pessoa possui. Então vamos agora falar dos tipos de diabetes. Primeiro vamos falar da pré-diabetes. A pré-diabetes é um estado em que a pessoa tem o potencial de desenvolver o diabetes tipo 2. É um estado intermediário entre o saudável e o diabetes tipo 2. Nesse estado, os níveis de glicose do sangue da pessoa começam a aumentar. Em consequência, a insulina começa a aumentar. E níveis de insulina altos no corpo não é respondido muito bem. O corpo começa a criar uma resistência à insulina, porque é um hormônio, está em quantidade absurda no corpo, o corpo começa a desconfiar. O que leva ao diabetes tipo pré-diabetes, são hábitos não saudáveis, que levam ao aumento de peso ou sedentarismo e pode levar à doença. Muitas vezes as pessoas nem são diagnosticadas com pré-diabetes, elas só são diretamente diagnosticadas com diabetes tipo 2, porque muita gente não faz o exame com rotina para ver como estão os níveis de glicose no sangue. Outro tipo de diabetes é o diabetes tipo 1. Nesse estado, o pâncreas não consegue produzir o hormônio, as células betas do pâncreas não conseguem produzir o hormônio insulina por causa de uma resposta do sistema imunológico. Os nossos próprios anticorpos impedem que as células betas produzam insulina. Então, para o tratamento dessa doença, é necessário que o indivíduo tome aplicações de insulina algumas vezes por dia. Essa é uma doença que atinge
mais crianças e adolescentes, porque é nessa época que nosso corpo está desenvolvendo o sistema imunológico e tudo mais. E um outro tipo de diabetes, que é o tipo 2, acontece por uma combinação de fatores. A diminuição na secreção da insulina e uma resistência à insulina. Essa diminuição acontece por fatores naturais, né? Pelo envelhecimento, ou por fatores de alimentação não saudável. A gordura vai diminuindo a capacidade da célula se comunicar com a insulina, né? São N fatores que podem contribuir para essa doença. A diabetes tipo 2, como só tem uma diminuição na produção de insulina, pode ser tratada com medicamentos. Medicamentos que vão estimular a produção, que vão melhorar a absorção da insulina pelo corpo, né? E ele é mais comum em indivíduos mais adultos. Uma coisa interessante sobre a diabetes tipo 1 e tipo 2 é que vale destacar que elas são diabetes tipo mellitus. Mellitus significa urina de mel. Por quê? Porque se você observar nesses indivíduos, né, lá muito tempo atrás, é que a urina deles ficava cheia de formigas, né? Aí veio esse nome, urina de mel. Mas por que diabetes mellitus? Por que eu tenho que definir assim? Porque existe um outro tipo de diabetes. Olha só, que pouca gente fala, mas existe. Que é a diabetes insípidos. Insípido significa insípido, sem sabor, porque a urina dessa pessoa tem tanta água que é como ficasse sem sabor. É claro que ninguém experimentou, né? É só uma alegoria. O que é a diabetes tipo insípidos? É uma diabetes em que a pessoa tem dificuldade de produzir o hormônio antidiurético, que é o hormônio que controla a nossa vontade de urinar. Então a pessoa urina muito e bebe muita água, tem muita desidratação, né? Ela não precisa seguir uma dieta como um diabético tipo 1, precisa fazer exercícios, mas ela precisa fazer a reposição hormonal do antidiurético para não ter problemas de ficar indo no banheiro toda hora, não é mesmo? Bom, esses são os tipos de diabetes. Eu não citei muitos tratamentos aqui, porque eu vou fazer um vídeo específico sobre o tratamento para cada uma, os tipos de insulina, os tipos de medicamento e como cada um funciona. Mas eu espero que você tenha gostado de conhecer o motivo, né, do surgimento da diabetes, os tipos de diabetes. Então, deixa seu like, caso você tenha gostado. Compartilha esse vídeo para diabéticos, não diabéticos, vamos levar informação para todo mundo, não é mesmo? E se inscreve no canal para você ficar sempre por dentro das novidades do mundo diabético.